Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Marcos 1,15. A paz do Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é um convite de Deus para toda a humanidade se reconciliar com Ele mesmo. Deus Pai notifica a todos os homens para se arrependerem dos seus pecados, e crerem no Evangelho, para que sejam salvos. Porque quando alguém crê no Evangelho de Jesus Cristo, ele abandonará a vida de pecados, isto é, ele deixa de ser inimigo de Deus e passa agora a ser considerado amigo e filho do Altíssimo Deus. Porque a vida ímpia de pecados é que nos coloca na posição de inimigos de Deus. Mas quando nos arrependemos e cremos em Jesus, passamos do estado de inimigos para amigos e filhos de Deus, por causa da justiça e da santidade que nos é imputada gratuitamente. O Evangelho é também um convite divino para sairmos da estrada da perdição eterna, e entrarmos na estrada que nos levará à vida eterna. E essa estrada é o próprio Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo em João 14,6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Através do Evangelho, Deus nos convida a abandonarmos a vida antiga de pecados, e começarmos a viver um novo estilo de vida marcado pela justiça e santidade de Deus, para que a promessa da vida eterna também nos seja concedida após a nossa morte física. O Evangelho de Jesus Cristo é o único meio através do qual o homem pode ser salvo. E com base no versículo inicial acima lido, Marcos 1,15, vamos falar sobre 3 pontos. Primeiro, o reino de Deus está próximo. Segundo, arrependei-vos. Terceiro, e crede no Evangelho. Continua a ouvir essa mensagem, Jesus vai falar contigo. Primeiro ponto. O reino de Deus está próximo. Irmãos, eu entendo que Jesus Cristo, ao vir ao mundo, ele veio trazer o reino de Deus nas nossas vidas. Deus Pai, ao enviar Jesus Cristo ao mundo, ele estava a enviar o reino do céu para os homens. Porque antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, o que imperava nesse planeta Terra, o que reinava nas nossas vidas não era o reino de Deus. Era o reino do diabo Satanás, era o reino das trevas, o reino da maldade e da morte. Com a vinda de Jesus Cristo, Deus estava a enviar o reino dos céus para os homens. E a cultura do reino dos céus é totalmente diferente da cultura deste mundo. Os hábitos e costumes do reino de Deus são o oposto dos deste mundo. E Deus deseja que os homens da terra vivam da mesma forma que os seres celestiais vivem. Deus, ao enviar Jesus, manifestou o seu desejo de invadir a terra com a cultura e os hábitos do reino dos céus. O reino de Deus é um reino de paz, de alegria, gozo, felicidade, justiça, amor, santidade, de saúde, de pureza. E é isso o que Deus quer que haja nos homens. O homem não tinha esse reino no seu coração, o homem perdeu esse reino lá no Éden quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Por isso é que desde o pecado de Adão e Eva até o nascimento de Jesus, o que reinou nesse mundo não era o reino de Deus, mas sim o reino do mal, o reino da injustiça, da morte, das trevas e da maldição. É isso o que imperava no mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Mas Deus Pai, ao enviar o seu Filho amado ao mundo, ele estava a enviar um reino totalmente diferente daquele no qual estávamos habituados e acostumados a viver. Era o reino do amor, reino da justiça, reino de paz, reino de pureza, reino da verdade, reino da santidade. E é esse o reino que Deus quer que esteja em nossos corações, para sermos seus amigos e filhos. Porque, irmãos, enquanto o homem continuar no reino das trevas, ele também vai continuar a ser inimigo de Deus. Ninguém será amigo de Deus estando ou vivendo no reino das trevas. É necessário a pessoa receber o reino de Deus através da fé em Jesus Cristo, para que ele se torne amigo de Deus. Porque Deus não se alegra quando vê o homem a viver na maldade. O homem não foi criado para viver na maldade. O homem não foi criado para viver no pecado. O homem não foi criado para viver nas trevas, não. Tudo isso aconteceu por causa do pecado que entrou no mundo através da desobediência do primeiro casal. Mas Deus, ao enviar Jesus Cristo, ele estava a consertar as coisas. O homem estragou, mas Deus, movido por amor, enviou o seu Filho para consertar aquilo que o homem tinha estragado. Jesus nos trouxe de volta o reino e a cultura dos céus que foi perdida lá no Éden. E como é que nós podemos receber esse reino? Como é que o homem pode receber o reino de Deus no seu coração? É através do arrependimento e fé em Jesus Cristo, são os 2 pontos a seguir que vamos abordar. O segundo ponto diz: arrependei-vos.
Irmãos, não tem como o reino de Deus entrar no teu coração sem o arrependimento. O arrependimento é o ponto inicial, é o ponto principal para que o reino de Deus entre em nossos corações. Sem o arrependimento ninguém vai receber o reino de Deus no seu coração. Enquanto o homem continuar a se alegrar na vida de pecado, enquanto o homem continuar a se deliciar com as impiedades e com a maldade, ele estará a se privar do reino de Deus. É necessário, é importante e é imperativo que o homem se arrependa do mal que tem feito. A Bíblia nos convida ao arrependimento. Se tu comprares uma Bíblia Sagrada e começares a ler e meditar diariamente, verás a santidade que existe naquele livro, você sentirá o Espírito Santo de Deus a te convidar para o arrependimento. O Espírito Santo vai te convencer para abandonares as práticas de injustiça. É isso que a Bíblia nos convida. Quando você estuda a Bíblia, e vê a santidade que há nesse livro, a pureza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, isso é um convite para você abandonar a maldade. A Bíblia nos convida a nos arrependermos, irmãos. O arrependimento é aquela decisão de não mais continuar a viver na prática do pecado, não mais continuar a viver na maldade. O arrependimento é um convite de Deus para nos alinharmos com a Sua palavra, para andarmos e vivermos de acordo com a Sua palavra. O arrependimento é aquela decisão interior, é aquela resolução do coração, de não mais praticar as obras do diabo Satanás. Não mais viver nos vícios, na maldade, na prostituição, no adultério, na mentira, na bebedeira, na ira, no orgulho, na inveja, nas farras e raves, na delinquência, nas drogas, no roubo, na corrupção, na desonestidade e na feitiçaria. O arrependimento é um convite para abandonarmos o mal, e nos entregarmos à obediência da palavra de Deus. Porque, para o reino de Deus entrar em nossos corações, para Deus injetar o seu reino no nosso interior, é necessário que Ele encontre esse sentimento em nós, o arrependimento. O desejo de não mais viver na maldade. Porque se não decidirmos isso, o reino de Deus não vai entrar em nós. Passamos para o último ponto. Terceiro ponto diz: e crede no Evangelho. Após o arrependimento, quando o homem decide não mais continuar a ser inimigo de Deus, quando ele decide não mais continuar a viver no reino das trevas, não mais continuar a viver na maldade, ele precisa crer no Evangelho, precisa crer na obra que Jesus Cristo realizou há mais de 2000 anos atrás, precisa crer naquela obra. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo, ele foi gerado no ventre de uma virgem, nasceu e cresceu, ele veio a esse mundo para realizar a obra da redenção. Porque, irmãos, enquanto estávamos no reino das trevas, praticando todo tipo de maldades, e acumulando pecados nas nossas vidas, nós éramos réus de uma condenação, nós estávamos a acumular uma condenação sobre as nossas vidas, havia uma sentença sobre nós por causa dos nossos muitos pecados cometidos desde o nosso nascimento até hoje. Em Romanos 6:23 a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por causa dos nossos muitos pecados cometidos quando ainda estávamos no reino das trevas e da maldade, nós éramos dignos da condenação divina, havia uma condenação sobre os nossos ombros, mas Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que Ele morresse no nosso lugar, para que Ele assumisse a nossa condenação. Quando Jesus Cristo foi condenado e crucificado, era a nossa condenação que Ele estava a assumir. Em 1 de Pedro 2:24 a Bíblia diz que, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sendo Jesus o Santo de Deus, o Filho de Deus, Ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma transgressão, mentira ou engano saiu da sua boca, mas quando Ele estava a ser levado naquela cruz, eram os nossos pecados que Ele estava a carregar. Ele foi cravado naquela cruz, Ele foi moído naquela cruz, Ele assumiu a nossa condenação, Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz, com o seu sangue precioso Ele nos perdoou e nos purificou de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo é que nos livrou da condenação divina, o sangue que Jesus verteu naquela cruz é que nos reconciliou com Deus o Pai. Nós tínhamos uma dívida, nós éramos tão culpados, mas Jesus Cristo pagou essa dívida no nosso lugar, nós nos reconciliamos com Deus o Pai através da morte de Jesus Cristo. A dívida foi paga. A dívida foi cancelada na cruz. Agora, Deus notifica a todos os homens a crerem no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, crê na obra que Jesus realizou na cruz a teu favor, você está a aceitar a redenção, você está a receber o perdão de Deus, você está a receber a reconciliação com o Deus único. Porque o homem não tem outra forma de se reconciliar com Deus a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo.
Se o homem não crer na obra que Jesus Cristo realizou na cruz, ele vai continuar a ser inimigo de Deus, e o seu fim será trágico. Ele não tem como escapar da condenação. Mas se ele crer na obra que Jesus realizou na cruz, ele será inocentado, ele não mais será julgado. Em Romanos 5:1 a Bíblia diz que seremos justificados e teremos paz com Deus. Deus não mais nos olhará como pessoas condenadas ao inferno, mas sim como pessoas que foram justificadas, e inocentadas, e que agora têm a promessa de alcançar a vida eterna. Ao crermos em Jesus, Deus retira a condenação das nossas vidas, porque Jesus já pagou a mesma lá na cruz. E Ele nos justifica, e Ele converte os nossos corações, e Ele injeta o reino dos céus e a cultura dos céus nos nossos corações, e de agora em diante não mais seremos as mesmas pessoas. Em 2 Coríntios 5:17 a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Deus te justifica, quando Deus te inocenta através da fé em Jesus Cristo, Ele não somente arranca a condenação da tua vida, Ele também arranca a natureza pecadora que te escravizava a viver no pecado. E a seguir Ele injeta a sua natureza santa no teu coração, Ele injeta o reino dos céus no teu coração, e de agora em diante você vai andar e viver na justiça de Deus, você vai andar na pureza e santidade de Deus, você vai amar as coisas de Deus, você vai odiar o pecado para a glória de Deus, a tua vida agora será para a glória de Deus. Se nas trevas você vivia ofendendo a Deus com as tuas obras sujas e imundas, agora uma vez estando em Cristo, uma vez sendo justificado, uma vez sendo convertido e transformado, você viverá para a glória de Deus. Você vai andar na pureza e santidade para a glória de Deus, Deus vai injetar no teu coração o desejo de viver na santidade e na pureza. E é isso o que Deus quer para nós, a cultura dos céus governando as nossas vidas, o amor de Deus governando as nossas vidas, a justiça de Deus governando as nossas vidas, a pureza de Deus governando as nossas vidas. É isso o que Deus quer para o homem. Deus criou o homem para que ele viva assim, viva com essa cultura, viva com esse amor. Deus nos criou para isso, Deus não nos criou para a maldade, Deus não nos criou para a impiedade, mas sim para sermos semelhantes a Ele. Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele, para termos as qualidades que Ele tem. Deus nos criou para manifestarmos o seu amor, a sua justiça, a sua santidade, a sua pureza, a sua bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio e humildade. Embora o homem perdeu isso no Éden, mas Deus resgatou essas qualidades perdidas através de Jesus Cristo. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus estava a nos conceder de volta tudo o que Adão e Eva tinham perdido lá no Éden. Por isso, amado irmão, te convido a crer no Evangelho. Se arrependa dos teus pecados. Receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Ele fazer morada no teu íntimo. Deixa Ele converter o teu coração. Deixa Ele fazer a obra que só Ele sabe fazer. Deixa Ele te transformar e te tirar da vida ímpia de pecados. Deixa Ele te reconciliar com Deus o Pai. Porque se continuarmos na maldade, se continuarmos nas trevas, se continuarmos a praticar as coisas que a Bíblia reprova, nós também continuarmos a ser inimigos de Deus. E bem sabemos que nenhum inimigo de Deus alcançará a vida eterna. O que Jesus veio trazer é a vida eterna aos homens. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus veio nos dar a segunda e última oportunidade para entrarmos no reino dos céus após a nossa morte física. A vida eterna é o que Jesus veio trazer para nós. Por isso recebamos a Ele. Creiamos no Evangelho, para sermos justificados, perdoados, remidos e salvos para a glória de Deus. Amém. Amado, caso desejas receber agora mesmo Jesus como teu Senhor e Salvador, te convido a te ajoelhares. Fecha os teus olhos. E repita essa oração após mim. Diz assim: Pai Santo que estás no céu. Ouvi a tua palavra e creio que ela é a verdade. Creio que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Creio que na cruz, Jesus pagou o preço dos meus pecados. Por isso, Pai, peço o teu perdão. Perdoa todos os pecados que cometi, desde o meu nascimento até hoje. Lava o meu coração com o sangue de Jesus. Purifica o meu interior. Arranca de mim a condenação e a natureza pecadora. Injeta no meu coração a tua natureza santa. Transfira a tua santidade no meu interior. E me ajuda a andar e viver na santidade, longe de todo o pecado. Retira do meu coração todo o desejo e apetite pelo pecado. Liberta-me de todos os vícios e pecados. Risca o meu nome do livro da morte. E escreva o meu nome no livro da vida. Purifica o meu espírito. Aceita-me como teu filho. Tenha misericórdia de mim.
Eu recebo Jesus no meu coração, como meu Senhor e Salvador. Habita no meu coração Jesus. Faz morada no meu interior. E me ensina a amar a tua palavra. Ensina-me os teus caminhos. Livra-me da perdição eterna. Sê propício a mim, pecador. Tudo peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Recomendações finais. Irmão, caso ainda não tenhas uma Bíblia Sagrada, aconselho-te a comprar uma urgentemente, e começar a lê-la diariamente. Ora todos os dias, tenha uma vida diária de oração. Orar é falar com Deus e com Jesus. Na oração peça perdão dos teus pecados cometidos no passado, peça para Jesus entrar, converter e transformar o teu coração, peça para Ele te ajudar a viver em obediência à sua palavra e não mais ao pecado. Frequente uma igreja evangélica cristã, que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e seja batizado na água e no Espírito. Partilha essa mensagem com outras pessoas, para que elas também saibam dessas verdades. Inscreva-te no nosso canal, para ouvires as futuras mensagens que iremos publicar. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém.